O Chico Garcia comentou não só a contratação, chapéu, cara, chapéu na Juventus. Outro dia a gente estava ouvindo o não do pai do Marcelo Moreno e agora a gente tá dando chapéu na Juventus. Que momento vive o Palmeiras, hein? Val Baiano já disse não pro Palmeiras. Tá Tem louco. noção? Val Baiano. Eu vi um compilado ontem de nãos que a gente ouviu, me deu até nervoso, me deu até aflição, velho. Realmente o mundo gira e girou bem para nós. Vamos dar uma olhada aí nos comentários do Chico Garcia sobre essa contratação aí, bora. Tudo bem com vocês? Que fazem? O Palmeiras dá um chapéu simplesmente na Juventus da Itália e contrata Felipe Anderson. Ele vai chegar na sequência, eu vou te explicar os bastidores dessa negociação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Roda a vinheta. Vinheta nova, cenário novo. Para isso eu preciso que você se inscreva. Rumo a 1 milhão de inscritos, falta muito pouco. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, para quem já está inscrito há muito tempo, para quem já é membro do canal há muito mais tempo. Pô, de coração, rapaziada, chegamos até aqui. Tem conteúdos todos os dias. E bora falar do Verdão e desse anúncio surpreendente do Felipe Anderson. Bom, todo mundo lembra do Felipe Anderson, né? Pelo menos acho que a maioria lembra, jogador que frequentou a seleção brasileira, de base e profissional, se destacou muito no futebol italiano, foi revelado pelo Santos, passou boa parte da sua carreira na Lazio da Itália, onde é ídolo, um jogador destaque, referência, tem mais de 300 partidas como jogador, chegou a sair em determinado momento para o West Ham da Inglaterra, depois foi emprestado para o Porto, voltou para a Lazio no começo de 2021, eu estou com os números dele aqui, são 319 partidas até esse momento, com 58 gols e 63 assistências. Isso dá uma média de uma participação em gol a cada dois jogos e pouquinho, que diante de uma amostragem bem grande, né, mais de 300 jogos, trata-se de números muito importantes, né? E a gente sabe como ele desenvolve, como ele é bom tecnicamente. A gente está falando de um meia atacante que joga em várias funções do meio para frente, que pode ser um substituto para Rafael Veiga, como pode jogar junto do Rafael Veiga. Pode ser um jogador que joga pelos lados do campo, como vindo de trás. Pode ser um jogador que faz um pouco mais avançado, jogando até como um falso 9. Cara, ele tem várias facetas. É porque ele faz muitos gols, né? Você pode ver pelos números que ele faz muitos gols e dá muitas assistências. É um cara que descobre companheiros, driblador, também consegue, né, esse artifício, né, de vencer a marcação, muito rápido nos movimentos. E olha, aos 31 anos, trata-se de uma grande contratação, porque a gente está falando de um jogador que chega no seu auge físico. E isso é importante. Muitos jogadores de renome internacional vêm jogar no Brasil num outro estágio da carreira, o que é natural. O Grêmio mesmo repatriou Luizito Soares aos 36 anos e ele até performou e muito bem, porque é um jogador extra classe, mas ele já veio numa outra fase da carreira, o que é mais comum isso acontecer. 31 anos, caramba, 31 é muito jovem, mas muito jovem. E não sou eu que estou dizendo isso, são os números dele. Ele bateu o recorde de um jogador com o maior número de partidas consecutivas da história da Lazio. Ele superou um cara lá de 1930. Ele tem 144 jogos, um recorde de 144 jogos consecutivos. Cara, isso é uma loucura. Ele jogou todos esses jogos e aí bateu o recorde. E o recorde era de 120, tá? 121, ele foi a 144. É muito louco. Tem 11 anos de Europa. E aí tem uma questão, né? Como que o Palmeiras convenceu o Felipe Anderson a negociar com o clube, a voltar para o Brasil nesse momento, diante de uma negociação que todo mundo dava como certa para a Juventus da Itália. O jogador que estava na Lazio, o contrato dele terminando na metade do ano, tinha uma possibilidade de renovar, mas a tendência é que ele fosse sair, porque ele tinha interesse de outros clubes e uma possibilidade muito forte, inclusive negociando com a Juventus da Itália. O Fabrizio Romano já tinha dado que a negociação estava encaminhada, que tudo indicava que ele fosse jogar na Juventus da Itália. Cara, o Fabrício Romano, vocês sabem, é um jornalista esportivo que simplesmente dá todos os furos jornalísticos do mundo da bola, né? Ele sabe tudo que está acontecendo nos clubes, ele que falou que o Moscardo ia para o PSG, cara, ele é italiano, e até por isso, né? O cara é italiano, e debaixo do nariz dele, simplesmente o Felipe Anderson não fechou com a Juventus. Inclusive, jornais italianos já davam como certa
a contratação do Felipe Anderson na metade do ano. E aí você deve estar se perguntando, e eu me pergunto também, por que um jogador que poderia sair da Lazio aos 31 anos para jogar na Juve, na Vecchia Signora, a partir da metade desse ano, opta por interromper essa negociação e jogar no futebol brasileiro pelo Palmeiras. É muito forte isso, gente. Nunca vimos algo nesse sentido, de um jogador, porque ele não está negociando, sei lá, do Barcelona para o West Ham, do Barcelona para o Leeds, do Real Madrid para o Crystal Palace. Não, ele estava negociando da Lazio para a Juventus. Repito, no seu auge físico, com ótimos números, podendo continuar na Europa aos 31 anos. E, de repente, o Palmeiras entra na parada e ele resolve jogar no futebol brasileiro. Bom, a gente precisa entender isso. O Thiago Ferri, do GE, trouxe alguns bastidores de que o Palmeiras enviou um representante 2 vezes para a Itália, para Roma, para poder conversar com o staff do jogador, com o jogador, tentar seduzir o atleta. Foi o Leonardo Holanda. O que acontece? O Cícero Souza, que eu conheço muito bem, foi diretor de futebol, gerente lá no Grêmio, e que o Palmeiras trouxe já há muitos anos e que fazia um baita trabalho, foi para a CBF. Então não tem um cara que faça essa função hoje no Palmeiras. Tem o Anderson Barros, que é o diretor executivo, digamos assim, mas essa função do Cícero, que era um cara, assim, muito das negociações, muito das operações, muito do projeto, da estrutura do clube, ele cuidava de todas as áreas do clube, ele está meio que pulverizado, assim, está meio que dividido. E o Leonardo Holanda, que é gerente jurídico, ele que foi até a Itália para conversar com o jogador e apresentar não só o projeto, mas a estrutura do Palmeiras, para que o Felipe Anderson entendesse qual clube ele Nem iria todo defender herói no veste Brasil. capa, hein? Claro que isso tem a ver também com esse trabalho longevo, com o comando do Abel Ferreira, com vários títulos conquistados, são 10, né, na era Abel. Cara, seu microfone tá mutado aí. Não, eu ia falar que parece o Yuji Tamashiro, o cara que fechou com o Palmeiras lá. Né? Mas, ó, falando a real, já tava até isentando o Anderson Barros aqui. Mas o Anderson Barros não fechou a negociação, né? Quem fechou foi Leonardo Holanda. Ele quem foi lá fazer o close, né, do Palmeiras. E assim, segundo eu sei, né, eu coloquei em outros vídeos, salário do Felipe Anderson, 1,4 milhões. Ele chega ganhando menos que o Dudu, pra você ter noção. E o Palmeiras topou pagar isso aí muito por causa das luvas. Para quem não sabe, o Palmeiras não vai precisar pagar a Lazio. O Palmeiras não precisa pagar a Lazio. Ele está em fim de contrato com a Lazio. Portanto, ele sai como free agent, né, que se diz, né? Ele sai como free agent, não tem mais vínculo com time nenhum, então basta o Palmeiras simplesmente negociar com o jogador. A negociação, jogador/empresário. A negociação do Palmeiras se trata com esses 2 elementos. Então eu acredito que isso pesou na negociação. O Palmeiras ainda não saiu, quanto o Palmeiras colocou na mesa, né, de questão de luvas diluídas em tempo de contrato, todas essas questões. Mas o salário do Felipe Anderson é de 1,4 milhões. Sinceramente, tá dentro, né? Tá dentro do que um jogador desse recebe. Um cara que sai da Europa assim, vem direto, igual tá falando aí, no auge físico, né, cara? Dificilmente vai ser menos que isso. E a perspectiva de mais conquistas. E também, obviamente, a possibilidade do Felipe Anderson retornar para a seleção brasileira. Nós temos uma Copa do Mundo daqui 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio. O Felipe Anderson viu com bons olhos. Portanto, mesmo que o contrato dele encerre na metade do ano, o Palmeiras já acertou a contratação dele até o fim de 2027. Ele já assinou o contrato, e aí tem a foto aí do Leonardo Holanda com o Felipe Anderson posando aí para confirmar a negociação, e aí o Palmeiras conseguiu seduzir o Felipe Anderson nesse sentido, por tudo que a academia de futebol oferece hoje para qualquer jogador em excelência. E aí nós temos que entender, nós temos que, eu pelo menos, eu preciso reconsiderar críticas que fiz à gestão de Leila Pereira em determinado momento, no ano passado especialmente, quando entendi que houve muita morosidade nas contratações, que o Palmeiras demorava a repor algumas peças que já tinham saído há algum tempo, o Gustavo Scarpa, o Danilo, faltava alguma coisa. E, de repente, é muito difícil você ser hegemônico no Brasil. É muito difícil você manter o mesmo nível, mesmo perdendo jogadores, porque é natural quando os jogadores se destacam. E o Palmeiras foi contratando o zagueiro Murilo, foi contratando o Piquerez, foi contratando o Aníbal Moreno, o Richard Rios, o Lázaro, ex-Flamengo,
o Bruno Rodrigues, que acabou machucando, o Caio Paulista, que até não está performando tanto assim, mas o Palmeiras foi contratando, pontualmente, mas foi contratando e se reforçando e reciclando e oxigenando e mudando o seu time, que ali atrás liberou Felipe Melo, William Bigode, Daverson, muitos atletas que já vinham consolidados, já vinham ganhando título, mas você precisava renovar. E agora vem essa. E aí, sem contar no Flaco Lopes, antes lá o Merentiel, que já foi liberado por conta do limite de estrangeiros, que depois aumentou, o Abel ficou puto, entre outros atletas, né, que eu vou lembrando aos pouquinhos, o aproveitamento da base, vejam só, mesmo com todas essas contratações, você tem aproveitamento de base, né, e não só o Hendrick, né, jogadores que estão entrando aí, o Luiz Guilherme, o Estevão agora, tivemos lá atrás ainda o John, o Fabinho que está jogando sempre, o Naves na defesa, o Vanderlan no lateral esquerda. Cara, que loucura que é. Eu preciso entender. Porque ano passado eu pensava o seguinte, poxa, eu não achei que o Palmeiras fosse ser campeão brasileiro com tudo que o Botafogo estava fazendo. E aí com as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, especialmente para o São Paulo jogando muito naquele momento, eu pensei, tá aí a explicação. Porque porque faltou a contratação, faltou melhorar a qualidade do plantel. Sim. E aí o Abel Ferreira nas entrevistas, né, falando que precisava de jogadores mais prontos e tudo mais. Bom, agora, quando menos esperava, e isso é um dos detalhes que também acabou seduzindo o Felipe Anderson, o sigilo, a discrição, e ninguém sabia que o Palmeiras iria anunciar na noite dessa segunda-feira esse meia atacante de muita qualidade técnica, um touro correndo, um cara que tem muita força ainda, tá no pode finalzinho. jogar Tá no finalzinho. por aqui. Você gostou da contratação? Comenta aqui. É isso, Cara, ó, link inclusive pode- do canal do Chico aí na Chico descrição, Garcia. tá? Isso aí. Cara, uma coisa que, assim, não consigo entender. O que a discrição da negociação ou não pesa pro jogador? Escolher, pro jogador fechar. Você sabe me Sei, né? dizer? Eu não Eu sei. acho que- Assim, tudo eu bem, acho- vazamento é normal. Mas só que eu não sei o que a descrição da negociação pesa ou não. Eu acho que isso pode mostrar um pouquinho pra ele de organização, né, cara? Se o Pode cara ser, tá ali dando profissionalismo, né? tipo, não vazou pro Nicola do nada, tá ligado? Não tá o Neto falando lá no meio da tarde do nada. Então acho que pode pesar um pouquinho por isso. Tipo, o cara foi lá, viajou, foi lá, trocou ideia. Imagino que seja um cara bem desenrolado também, esse tal de Leonardo Holanda, né? Demais. Eu nunca nem tinha visto ele, o cara já me aparece com uma dessa, o cara deve ser desenrolado, velho. Então, acho que mostra um pouquinho disso, né? Que a gente sempre cobrou, né? Do Anderson Barros, esse poder de negociação. E eu sempre falei, cara, todo mundo elogia ele internamente. Então, deixa ele trabalhar internamente e procura os caras que tem esse macete aí, e cada um fala no que é bom, né, velho? Eu ia falar o Holanda de novo. Leonardo Holanda que tem que negociar pro Palmeiras, cara. É esse cara que precisa negociar pro Palmeiras. É real, cara. O Barros é bom de vestiário, tu já falou aí tudo. Eu concordo, você tocou num ponto muito bom. Se ele é bom de vestiário, ok, deixa ele gerindo o vestiário ali, talvez ele se encaixe na posição do Cícero, por que não? Porque o Cícero fazia isso muito bem. Ele fazia aquela ponte das coisas que o Palmeiras precisa para o jogador. O núcleo de saúde e performance, por exemplo, ele foi todo, não desenhado, né? Mas o Cícero ficava naquela logística, naquele meio termo ali. Ele atuava com o vestiário, ele atuava com a comissão técnica do Abel. O Cícero, ele é muito um papel muito completo. Talvez o Anderson Barros seja esse cara. E o que esse Leonardo Holanda fez, meu irmão? Na boa. O que esse cara fez... Ele tem que ser muito reconhecido, velho. Ele tem que ser muito reconhecido. Ele deu um chapéu na Juventus, irmão. Ele deu um chapéu na Juventus. E eu espero que o Palmeiras realmente tenha aprendido. Parece que aprendeu com os erros de Tabata, com os erros de Merentiel. O Merentiel não dá nem pra jogar tanto que é erro, né? Com o Navarro, com o Bruno. Saca? Com o Atuesta. Porra, Atuesta, só aqui, ó. Só aqui tem 4 caras. Jailson. Tem 5 caras aqui. Tudo bem, ele citou um tantão de gente que o Palmeiras acertou aqui. Mas, bicho, a gente tem que comentar. O Palmeiras também errou pra cacete, cara. Errou pra cacete. A nossa base é que... A nossa sorte, abre aspas, né? Sorte, eu digo, com muita... a competência, né? A sorte é que a competência do Palmeiras foi muito grande ali em construir uma base sólida. Você tinha Veiga, tu tinha o Everton, tu tinha... Dudu, tu tinha o Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Marcos Rocha, tu tinha uma base muito sólida que ajudou a esses erros não ficarem tão visíveis, né?
Então, assim, a partir do momento que esses caras saem, o Palmeiras reoxigena o elenco e pode pensar em contratar agora de uma maneira diferente, que nem o Aníbal Moreno. Você pode ver, cara, que normalmente quando o cara ele é um pouquinho mais caro, ele rende. Você me desculpa, o mercado sabe precificar o negócio. Óbvio, desde que você saiba contratar, você pagou um pouquinho mais caro no cara, ele vai render. Tu pega Aníbal Moreno. Aníbal Moreno não foi um cara barato. Aníbal Moreno foi um Borja. O Borja foi 32 na época, né? 2017. O Aníbal Moreno custou 35 milhões pro Palmeiras. Volante, né? O Flaco Lopes. Flaco Lopes, 50 pila. Dizem que chegou até 70 por causa de impostos aí com o Lanús. Caro, velho. Caro, mas é um cara que tá começando a jogar agora, que foi dado chance para ele. Arthur, tu acha que o Arthur também não foi importante, por mais que tenha sido vendido no meio ali da temporada? Foi começo do ano, né? Não foi nem meio da temporada. Acabou a temporada, foi. Mas foi importante, foi outro cara que também foi importante, mas tenha decaído em determinado momento, que estava jogando fora de posição. Foi um cara que estava sendo muito importante pro time do Palmeiras, então não adianta, bicho. Tu quer picanha? Pague o preço da picanha. E o Palmeiras traz uma picanha, agora traz uma Angus, traz um baby beef. O Palmeiras agora trouxe um negócio muito bom. Então é para se animar. Visto o que o Palmeiras fazia, parece aparentemente que o Palmeiras aprendeu com o erro. Aprendeu que peixe bom custa caro, meu amigo. Falando em peixe, né? Bota esse post do Felipe Anderson aqui, ó, para comentar dois trem aqui, ó. Falando em peixe, olha duas coisas aqui. Os comentários da torcida do os comentários da torcida do Santos. Vem jogar na Vila, vem pra cara, o Santista, na boa. O Santista, quando ele vê um palmeirense, quando ele vê um símbolo do Palmeiras, ele vai fazer o sinal da cruz, irmão. Olha isso. A Vila o espera. Espera ele na Vila aí, viu? Como é que é o nome dele aqui? O do primeiro aqui, ó. Não tem nome, enfim. Kaique. Ô, Kaique, a Vila o espera, mas quando ele for jogar Palmeiras e Santos, tá? Ano que vem só. Olha lá, ó. Volta pro Santos, não vai rolar, né? Não vai rolar. Lá, 2024, a baleinha aqui, ó. Ele até comentou, né? Ele falou da campanha do Santos no Paulistão, viu a entrevista dele, ele falando, o Santos, papai, ele já nem tem um vínculo emocional com o Santos. Legal, não tem problema nenhum. Botafogo, irmão. Que autoestima, hein? Botafogo. Eu até trouxe aí um influenciador santista que ele fala que viu a torcida reclamando, pô, o cara veio pro Palmeiras e falou, mano, vocês acham que o cara bem... podendo ficar na Europa, ele ia voltar pro Brasil, voltar pro Santos para jogar a Série B, tipo, não tem nem como cobrar isso do cara. Primeiro que o Santos nem foi atrás, né? Então, tipo assim, não tem como cobrar dele querer, nem dele cobrar escolher, porque ele não tinha essa escolha, porque já é um nível diferente hoje, velho. Porque assim, se o cara se preocupa minimamente com a carreira, ele quer voltar sempre disputando títulos, né? Óbvio, você tem a questão do amor aí, etc, mas ele não tem uma devoção com o Santos. O Neymar, por exemplo, tem uma devoção com o Santos. Acredito que ele volte a jogar no Santos, mas o Neymar também já não quer mais nem saber da carreira mais, né? Já tá claro. O Felipe Anderson, pelo visto, ele ainda quer ganhar mais coisas profissionalmente. E outro detalhe, cara, você pode parecer que você pode achar que isso é besteira, tá? Olha como o cara é forte muscularmente falando, as pernas do cara. O Atuesta, eu tava olhando uma foto do Atuesta. Irmão, o Atuesta não tinha nem os desenhos da perna. Pode parecer loucura o que eu tô te falando? Pode. Mas assim, eu tava reparando esses negócios, fui ver o Instagram do Atuesta ontem, falei, cara, é um cara fraco fisicamente, pô. É que muito que aconteceu com o Flaco também. O Flaco ganhou 8 quilos. O Flaco precisou ganhar 8 e ainda tá magro. Ganhou 8 quilos e ainda tá magro. Mas foi um cara que tá mais forte fisicamente. Você já viu que ele briga no corpo com jogadores altos. Esse último jogo, acho que foi esse último jogo contra o... Não sei se foi contra o Vitória. Não, teve um outro da Libertadores agora. Eu não sei se foi com um desses dois. Contra o Liverpool, né? Que ele brigou em muita bola alta, cara. Ele brigou em muita bola alta. Ele tá mais forte pra brigar. Então olha isso aí, ó. Físico faz diferença. Isso ajuda o jogador a evitar lesão. Isso melhora o desempenho dele. E o cara jogou 144 partidas. Apenas isso. Então, aparenta ser um grande profissional. Que negócio sensacional, hein? Tô até desacreditando. Quando eu estiver em São Paulo, eu vou pagar um churrasco pro Ivolanda aí. Como eu nunca vou para São Paulo, então provavelmente que eu nunca pague, mas baita certo. Né? Mas é isso, rapaziada. Deixa seu comentário aí, seu like é muito importante. Tamo junto.